Há muito tempo atrás, antes de Cristo, os estudiosos do tempo, por exemplo, Aristóteles, se preocupava muito em entender como estava a temperatura do corpo. Como não havia termômetros ou termógrafos, eles utilizavam até argila, colocavam argila na região da barriga, ou na região onde tinha ali um baque, uma dor, e a região que secasse um pouco mais rápido, ele entendia que era a região mais quente, possivelmente estivesse associada a uma inflamação, uma infecção, a problemas ligados ao câncer. A história fala muito sobre essa avaliação da temperatura e essa preocupação de quando o corpo muda de temperatura, será que está acontecendo alguma coisa? E na minha trajetória profissional, eu sempre busquei testes diagnósticos, eu sempre procurei exames clínicos que me ajudassem a entender o problema do paciente. Né? A gente sabe como é uma avaliação musculoesquelética, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu sempre me preocupei, eu gravava os testes, né, os exames clínicos, os testes ortopédicos, eu gravava tudo durante a faculdade. Sabia muitos testes e me sentia muito seguro, porque eu conhecia muitos testes. E nesse aspecto, muita gente também se sente seguro. E até me pergunta, por exemplo, já que eu tenho todos esses testes, por que eu vou utilizar uma avaliação termográfica para tentar entender um problema que eu já entendo através dos testes, já que existe um teste específico, entre aspas, para qualquer coisa que a pessoa sinta, existe um teste específico. Né? Então, o que me fez incorporar a avaliação termográfica à prática do dia a dia no consultório? Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história um pouco triste, mas é uma história de superação também. Como eu falei para vocês, eu saí muito seguro da faculdade, eu achava que sabia tudo sobre diagnóstico, músculo-esquelético, e minha mãe completou 50 anos, eu acredito que 3 ou 4 anos após eu ter formado na faculdade. Eu já estudava osteopatia, tinha feito RPG e tal, e minha mãe começou a apresentar um problema no joelho direito, e esse problema no joelho direito, ele era um problema que doía muito a ponto da minha mãe não conseguir mais andar direito, foi começando a andar de muleta, foi começando a ficar acamada, e fazendo fisioterapia o tempo todo, e procurando médicos que pudessem ajudar, e eu fazendo fisioterapia, fazendo RPG, osteopatia, ainda não era formado, lógico, em osteopatia, mas já sabia alguma coisa de osteopatia. Tentei tratar minha mãe, não consegui. E minha mãe chegou a 200 sessões de fisioterapia. E os médicos diziam que era por conta de uma artrose que ela tinha no joelho. A dor era por conta da artrose. E já teve médico até que me falou que ela nunca ia voltar a ter uma vida normal com aquele joelho, daquele jeito, tinha que se acostumar. Minha mãe, com 50 anos, ficou inválida. E eu, por consequência, fui ficando ali meio depressivo, né? E contestando muito os métodos que eu tinha para avaliar e para tratar. E eu fiz uma avaliação termográfica, e o que eu vi daquele joelho? O joelho não tinha inflamação, né? O problema não estava no joelho, e um joelho era diferente do outro. Então, algumas coisas relacionadas à temperatura da região do joelho, já que o joelho tinha uma artrose, que estava inflamado, e tudo aquilo que os médicos disseram não era uma verdade absoluta, foi o que eu vi na termografia. Tá? E o tratamento da minha mãe, ele era mais na coluna, na parte visceral, do que na região do joelho, porque aquilo era uma dor referida. Mas o que a gente conseguia perceber era uma atividade simpática, gerando uma diminuição de temperatura na região do joelho da minha mãe. Pasmem, tá? Falando de dermátomo, a gente conseguia ver que o dermátomo de L3, que é o dermátomo que vai até aquela região do joelho, o dermátomo de L3 era quem estava mais frio do lado que minha mãe sentia, e o outro lado, que era o normal, ele estava normal ou mais quente do que o outro lado.
Depois vocês vão entender o que significa ter diferença de temperatura entre um joelho e outro. Mas o joelho da minha mãe não tinha inflamação. E se tivesse também a questão da artrose influenciando a dor, também teria ali uma mudança de temperatura para mais. E não era isso que apresentava. E a dor da minha mãe melhorou com 3 sessões de tratamento visceral. Tá? Lógico, eu manipulei coluna também, mas o tratamento visceral foi o que foi mais efetivo no caso da minha mãe. Hoje, minha mãe faz tudo, tá? Inclusive, sobe escada todo dia correndo atrás da minha filha, que tem 1 ano e 7 meses. Então, essa história me mostrou que a questão da temperatura ela é super importante de ser avaliada. Depois, eu tive contato com esse livro, que é um livro de diagnóstico termal com a mão. Nesse livro, Jean-Pierre Barral, que é um osteopata muito conhecido em relação à questão visceral, ele fala que, em muitos casos clínicos, ele conseguiu identificar pessoas que tinham câncer, que tinham problemas muito sérios, apenas com o contato da mão e percebendo a diferença da temperatura entre um lugar e outro, e indicando que a pessoa procurasse um médico e diagnosticasse aquilo, e muitas vezes ele encontrou um problema importante, tá? Como, por exemplo, um câncer. Isso me chamou muita atenção, e toda a teoria que ele fala nesse livro é uma teoria que hoje está comprovada. Mas esse livro eu acredito que seja de 1985, por aí assim. É um livro bastante antigo, mas ele já falava da importância de se avaliar a temperatura do corpo. Então, o que acontece? No ano 2016, acredito que foi isso, eu me deparei com uma realidade na fisioterapia, na qual algumas pessoas que faziam mestrado, doutorado, eles começavam nas redes sociais a falarem: o fisioterapeuta não entende nada sobre dor, a neurociência da dor mudou, os conceitos que nós conhecemos, os conceitos que nós saímos da faculdade conhecendo, e fisioterapeuta não entende de dor. Então, eu tratava coluna, postura e dor. Eu precisava entender mais sobre dor. E eu tenho um médico aqui em São Luís, como um parceiro de trabalho, que envia pacientes para mim, que é o Dr. João Batista Garcia. Ele era, até ano passado, o presidente da IASP, e ele me indicava pacientes, e ele mesmo falou: cara, você precisa fazer um curso de dor para entender melhor o que na atualidade se entende como dor. E aí eu fui para lá, para São Paulo, para entender sobre dor. Fui para a USP, fazer um curso de avaliação e tratamento interdisciplinar da dor, que é esse que eu falei para vocês ali no começo. E o que é interessante para a gente contextualizar a termografia? Vocês estão vendo, esses são os professores do curso de pós-graduação em dor da USP, e aqui no meio está uma pessoa muito importante, que ele é um dos conselheiros da Associação Internacional de Estudos da Dor, que é o Jacobsen. O Jacobsen, eu fui descobrir que ele é um dos conselheiros também da Abraterme, que é a Associação Brasileira de Termografia. Eu falei: cara, uma pessoa como essa não pode estar brincando de ser conselheiro de uma associação que lida com termografia, se isso não for sério, né? Então, ele é conselheiro da Abraterme, ele publica muitos artigos a respeito de termografia, e a esposa dele, doutora Aline, que também é uma das coordenadoras do curso de dor, é uma das conselheiras da Associação de Termografia Médica. Então, são 2 pessoas que publicam muito com termografia. Isso me encheu os olhos, né? Eu já via a termografia como uma coisa importante para se usar na fisioterapia, e depois que eu conheci essas pessoas, e depois que eu vi disciplinas de termografia dentro do curso de dor da USP, eu me encantei com a termografia e comecei tanto a estudar quanto a trabalhar com a termografia.